Oi, viajante da vida! Mais um Curtas Espíritas para nós podermos conversar sobre a doutrina, buscar aquela informação que está lá na codificação, principalmente, e trazer aqui para o nosso dia a dia. E eu estive pensando nesses últimos dias como nós ainda vemos as criaturas transformando a doutrina espírita em mais um fardo pesado, em mais uma situação em que as pessoas imaginam que é pelo sofrimento que se evolui, quando na verdade se deve evoluir para não ter que sofrer. E alguns assumem aquela posição de prega a dor, né? Não é pregador, não. É de pregar a dor mesmo, de fazer só propaganda do negativo, do negativo, do negativo. Gente, mas espera aí. A nossa doutrina não é chamada o Consolador Prometido? Ou será que ela é o Crucificador Prometido? Claro que é o Consolador. E é exatamente por causa disso que nós temos que olhar com os olhos do Espírito. Ler, buscando o espírito da letra e não aquela interpretação falsa só das primeiras linhas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando Allan Kardec vai estudar os sofrimentos, tem o texto de Jesus que fala que bem-aventurados são os aflitos. Muita gente acha que por causa disso, então a aflição é caminho de evolução, quando na verdade a evolução é o caminho que nos leva para mais longe da aflição, do sofrimento. Mas mesmo assim, muita gente diz assim, mas está lá no Evangelho, está dito lá, tem mensagens dos Espíritos falando isso, tem Jesus falando isso. E aí nós vemos também, num dos textos, lá no item 20 do capítulo 5, o François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, fazendo uma advertência para nós. Olha só que interessante. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. E aí, olha só que interessante. Quando a gente ouve dizer isso, muita gente diz, tá vendo? Então a gente tem que sofrer. Então eu estou nesse mundo aqui, eu tenho que pagar os meus dívidas, eu tenho que pagar os meus erros. Calma lá, gente, vamos interpretar devagar. Quando o Espírito diz a felicidade não é deste mundo, normalmente não é porque a Terra, planeta, é um planeta fadado a ser infeliz, mas porque as coisas materiais, os interesses que causam felicidade passageira para as criaturas aqui são muito inferiores, são muito menores do que as fontes reais de felicidade. Então é lógico que a doutrina espírita não vai negar que num planeta atrasado, num planeta material, nós ainda vamos encontrar situações dolorosas, situações de sofrimento. Mas o Consolador vai nos preparar para atravessar o momento de dor, para vencer o momento de dor e não para nos submetermos a eles, porque senão não seria o Consolador, seria o Crucificador. Pior ainda, vem essa frase que o pessoal atribui a Jesus, não é? Quantas pessoas dizem, Jesus disse que a gente tem que tomar a cruz. Calma, vamos aos Evangelhos. Aparece 3 vezes essa citação, mas vamos lembrar que todos os textos que foram escritos sobre Jesus foram escritos depois dele ter sido morto na cruz. Depois da cruz ter sido transformada num momento de martírio, num momento de testemunho do Mestre. Embora, e nós tenhamos aprendido isso muito, a crucificação não é o fim do Evangelho. O fim do Evangelho é justamente aquele momento em que Jesus volta, em que Jesus se mostra redivivo. É a imortalidade e não o sofrimento. Mas esse texto aparece nos Evangelhos de Mateus, nos Evangelhos de Marcos e no Evangelho de Lucas. Só que de formas diferentes. Vou trazer aqui para vocês verem. Olha só, em Mateus aparece assim. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Pulando direto para Marcos, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. E indo para Lucas, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Agora, olha só, gente. Muitas pessoas tomam esses textos dos apóstolos, dos evangelistas, e ficam lá, eu tenho que pegar a cruz, eu tenho que sofrer a cruz.
e não lê, e não presta atenção. A gente percebe até à medida que os evangelhos foram aparecendo, porque aparecem lá na ordem do Novo Testamento, não é a ordem cronológica, os primeiros textos de Mateus, que foi escrito depois do Evangelho de Marcos, que é o segundo, e depois do de Lucas. E a cada momento dessa passagem, a cada convite, parece que Jesus vai expandindo o convite, não é verdade? Ele primeiro diz em Mateus aos seus discípulos, ele fala isso. Depois, em Marcos, ele diz à multidão e aos seus discípulos. E depois, em Lucas, ele diz isso a todos nós, a todos os que quisermos seguir com Jesus. E o que é seguir com Jesus? Vamos fazer uma análise disso? Vamos tentar pensar um pouquinho mais nesse texto para a gente poder entender o que Jesus quer dizer com isso, que ele não está fazendo apologia ao sofrimento, que ele está nos preparando, inclusive, para nós vencermos o sofrimento, que é a proposta de Consolador de Jesus, que é a proposta do Consolador de verdade. Então, olha que coisa interessante. Esse texto, essa convite de Jesus, essa passagem, ela é dividida em 3 partes. Vamos questionar como Jesus coloca, se alguém quiser vir após mim, então é para seguir com ele, é para seguir nos seus passos, é para realizar coisas semelhantes a que ele realizou, é para buscarmos o Mestre, ir após o Mestre, ir ao encontro do Mestre. Beleza, poderíamos encarar isso aí como buscar a condição mais feliz de Jesus, a condição mais evoluída. E aí então o Mestre diz assim, se alguém quer fazer isso, se alguém quer se assemelhar a mim, tem 3 condições que vocês têm que seguir. E aí, muitas vezes, nós esquecemos que são 3 condições que têm que ser seguidas. E ficamos só na segunda. Olha só. A primeira condição é dizer o seguinte, olha aí, renuncie a si mesmo. Renunciar a nós mesmos. Quantas vezes nós queremos ser cristãos, mas não queremos abrir mão dos nossos privilégios. Mas a fraternidade proposta pelo cristianismo coloca todos nós como iguais. Por que eu quero ser melhor que os outros? Ah, mas porque eu estudei mais, porque eu ganho mais. Mais um motivo. Jesus também advertia lá no Evangelho, já que a gente quer seguir o Evangelho, que o maior no reino dos céus seria aquele que na terra se fizesse o servidor de todos. Então, o renunciar a si mesmo é uma proposta muito, muito respaldada também na doutrina espírita, que é o combate ao egoísmo. Não quer dizer que nós vamos nos abandonar, não quer dizer que nós vamos nos relaxar do que é necessário, mas nós não vamos ficar apegados ao que é transitório. Meu carro, minha casa, né? Meu bem-estar. E esquecendo que em torno de nós, às vezes, o mundo está coberto de lágrimas, de dores que clamam pelas nossas mãos e pela nossa ajuda. Então essa é a primeira condição que Jesus coloca para nós seguirmos com ele. Aquela que todo mundo gosta porque é bom fazer papel de sofredor, né? O povo gosta de chegar no centro, no atendimento fraterno, com aquela cara macerada. Ai, eu estou sofrendo tanto, essa cruz que eu carrego é tão pesada. E é exatamente isso. Jesus diz assim, renuncia a si mesmo, é a primeira condição. A segunda condição, olha ela aí, ó. Tome a sua cruz, como está lá em Mateus, ou nas variações que aparecem nos outros evangelhos. E aí muita gente diz assim, tá vendo? Jesus disse que a gente tem que tomar a cruz. Jesus disse que a gente tem que carregar um fardo pesado na terra, sofrer na terra. Não é isso. E aí eu queria parar para pensar um pouquinho, principalmente com relação ao que a gente fala e ao contexto. Para nós hoje, a cruz tem um significado muito diferente do que tinha para os judeus que ouviam Jesus. Então, muito pouco provável, antes de ser crucificado, antes da cruz ser colocada como um instrumento para a história do cristianismo, a cruz era infamante, gente. Era uma punição romana dada a ladrões, dada a bandidos. Como é que Jesus vai sugerir? Porque é isso a questão. Coloquemos em xeque até o termo cruz. Porque hoje o fardo, a cruz, virou símbolo das criaturas que querem sofrer para evoluir. E nós não devemos, como espíritas, passar a ideia de que a gente quer sofrer, porque sofrer é o jeito de evoluir. Não é. Evoluir é o jeito de não sofrer, gente. Acorda, espíritas. A gente tem que pensar em evoluir mais depressa, mesmo que venha o sofrimento. Aí é outra coisa. Porque o sofrimento que está vindo agora é colheita da sementeira que nós fizemos antes. Seja num passado mais remoto, de outras existências materiais, seja no passado recente, das escolhas infelizes de agora. Uma criatura que, por exemplo, está aí sofrendo com câncer de pulmão depois de ter fumado por 50 anos, é da agora mesmo que ela está sofrendo a consequência do seu erro. Mas ela precisava passar por isso? Ela precisava do câncer de pulmão? Não, não precisava. Ela buscou. Então não vamos imaginar que é a cruz. E aí, pensando lá como judeu, vamos nos colocar?
Faz de conta que nós somos judeus do tempo de Jesus. Estamos lá há 2000 anos vendo o mestre falar, e na nossa sociedade tinha o invasor romano, que dominava, que era violento, que humilhava o nosso povo e que pior, todas as vezes que alguém do nosso povo roubava um pão, roubava alguma coisa, esse invasor romano pregava essas pessoas na cruz. A cruz era vergonhosa. A cruz causava escândalo para os judeus. Então Jesus, que está lá falando para as criaturas, querendo nos consolar, vai falar para você, judeu aí de 2000 anos atrás, para você botar uma cruz nas suas costas? De jeito maneira. Então é lógico que os discípulos, naquele momento, ouviram Jesus falar qualquer coisa, menos cruz. O fardo, o sofrimento, suportar as provas, aguentar o tranco, se a gente tivesse nos dias de hoje, mas a cruz não, gente. Porque a cruz para o judeu era vergonhosa, era um dia de escândalo. Tiremos a cruz das nossas costas e tiremos Jesus da cruz, porque nós falamos lá, não é a cruz o ápice do Evangelho. O ápice, o momento mais importante do Evangelho é exatamente a ressurreição. É a imortalidade que ali é apresentada. Então não vamos carregar cruzes, porque nem Jesus deve ter colocado cruz nas costas dos outros lá no seu tempo. Mas as pessoas hoje acham mais fácil. Não é mais fácil. Das três condições, não é a mais fácil que aparece? Dizer que eu estou sofrendo, que sofrendo eu estou pagando as minhas dívidas, e sem fazer nada, e sem realizar coisa alguma, e sem renunciar a nós mesmos, que é a condição anterior, e sem seguir Jesus, que é a terceira condição. Olha lá aí, volta aqui o texto para vocês. Está ali, Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, primeira condição, renuncie a si mesmo. Segunda condição, tome sobre si a sua cruz, o seu fardo, aguente aí o seu tranco. Terceira condição, siga-me. Então, quantos de nós ficamos em casa esperando Jesus vir nos ajudar? Quantos de nós ficamos lá no centro esperando a visita do Cristo através dos benfeitores espirituais, em vez de nós irmos ao encontro dele, junto dos sofredores, junto das pessoas que nós podemos educar com os nossos atos? Ser colocado numa sociedade materialista equivocada e dar demonstrações de espiritualização não é carregar um fardo? Não é um peso grande para aqueles de nós que queremos nos melhorar? Sim, mas ela é exatamente o reflexo dessas três condições que Jesus diz. Renunciar a nós mesmos, suportar o peso das nossas provas e seguir pelos passos de Jesus, caminhar como ele. Então olha só, gente, vamos respirar aliviados. O Espiritismo é mesmo consolador, porque ele não faz apologia ao sofrimento. Jesus não deve ter usado a palavra cruz, e nós não devemos colocar a cruz, esse peso, esse fardo de sofrimentos sobre as nossas costas. Ah, mas Maurício, e se ele vier? E se eu estiver sofrendo agora? Então vamos entender que a doutrina espírita, o Espiritismo, vai nos oferecer consolação. Sim, esse é um momento de sofrimento. Vamos tentar entender as suas causas? É a primeira consolação que o Espiritismo nos traz. Compreendidas as causas, vamos trabalhar para evitar os efeitos? Aquilo que estiver em nosso controle, vamos evitar? E o que não está sob o nosso controle? Aí vem a proposta de resignação. Resignação agindo, seguindo Jesus, renunciando a nós mesmos. Quantas vezes nós víamos Chico Xavier com os olhos sangrando, sentindo dores, e ele renunciava a si mesmo, pegava o seu fardo de tarefas a realizar e seguia com Jesus. Esta é a proposta consoladora do Espiritismo. Pense sobre isso. Não fica aí tristonho, não. Eu sei que você pode estar passando por um momento muito dolorido. Quantas pessoas não estão? Mas respire fundo. Confie nesse mestre amoroso que não quer o nosso sofrimento, que não quer a nossa tristeza. Vamos renunciar a nós, aos nossos interesses mais mesquinhos, às coisas mais imediatas. E aí voltamos à ideia lá do cardeal Morlot. A felicidade não é deste mundo. Se você está infeliz porque não tem um carro novo, não precisa se preocupar com isso. A felicidade não é isso. Se você está infeliz porque o seu celular está velhinho, já está cheio de memória ocupada, não se preocupe com isso. Como espírito, a gente vai se comunicar sem celular. Desapegue-se, desvencilhe-se das coisas materiais, porque elas não são fonte de felicidade. Busque o necessário. Vincule-se àquilo que realmente diz respeito ao espírito que nós somos. Só isso já vai nos aliviar, vai nos fazer andar mais eretos e não curvados com o peso de uma cruz que não existe nem na proposta de Jesus, nem na proposta do Espiritismo. Então, diante dessa recomendação do Mestre, que aparece em Mateus, que aparece em Marcos, que aparece em Lucas, tiremos a cruz da história. Coloquemos lá as provas, coloquemos lá o fardo de trabalhos,
as muitas e muitas atividades que nós devemos suportar enquanto seguimos com Jesus. E aí nós vamos nos sentir melhores. Respire aliviado e confie. Ore todos os dias. Agradeça por estar vivo, por estar viva. Isso já é suficiente para nós nos sentirmos mais felizes na Terra. Porque nesse mesmo exato momento, quantas pessoas não respiram e caminham para a desencarnação em estado de intensa agonia por causa da pandemia que nós estamos vivendo. E nós estamos aqui, podendo trabalhar o nosso pensamento e os nossos sentimentos para tirar de nós a cruz e fazer da doutrina que nós amamos tanto o verdadeiro consolador prometido por Jesus. Que esse curta chegue ao seu coração. Hoje, mais do que lhe fazer refletir, mais do que alcançar a sua mente, que essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que esses textos que nós trouxemos do Novo Testamento alcancem os seus sentimentos. Vamos juntos renunciar a nós mesmos e seguir com Jesus, mesmo que isso signifique a condição do meio, a segunda ali, carregar um fardo pesado, muitas vezes, dos compromissos e dos comprometimentos que nós temos do passado. Um grande abraço para você, vá refletindo, vá orando e nos encontramos no próximo Curta Espírita. Se gostou do nosso trabalho, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações, divulgue essa mensagem nas suas listas de amigos, para as pessoas que você conhece. Deixe o seu comentário e o seu like, eles são importantes também para dar engajamento ao vídeo. Um grande abraço e tchau, até o próximo!